Queridos, vamos começar o nosso devocional. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração essa semana. Desde segunda-feira eu estou meditando nesse versículo e Deus foi ministrando no meu coração. Eu fui anotando numa folha, depois anotei num caderno, fui anotando no bloco de notas do meu celular, porque a mensagem ela vai surgindo, ela vai sendo construída, né? O Espírito Santo vai ministrando no nosso coração e a mensagem ela vai sendo construída, tomando forma e é aquilo que o Espírito Santo quer, né? Que o próprio Deus deseja que venhamos a compartilhar, né? Porque a palavra de Deus ela é vida, ela se move nas circunstâncias da nossa vida, né? Eu sempre costumo dizer, você lê um versículo hoje, ele fala com você de uma forma, e depois de 2, 3 dias ou até mais, você lê esse mesmo versículo de novo, ele fala de outra forma. É porque a Bíblia é vida, ela é vida em nós, então ela se movimenta dentro das circunstâncias da nossa vida, né? Então a gente vai construindo a palavra, né, no sentido da mensagem a cada dia. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro de Números, capítulo 13, versículo 25 adiante. Livro de Números, capítulo 13, versículo 25 em diante. É uma passagem muito conhecida de todos nós, mas tem muito a nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive ali é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Agora preste atenção. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Bom dia, Márcia, bom dia, Norimar, bom dia, Gabi, sejam bem-vindas. Queridos, só para vocês entenderem o contexto dessa história, o povo hebreu tinham saído do Egito, estavam atravessando o deserto e eles saíram com uma palavra, saíram com uma promessa de conquistar a terra prometida. E eles estavam fazendo isso, eles estavam avançando. E chegou um determinado momento que Moisés e Arão era o sacerdote, Moisés era o líder que tinha libertado o povo do Egito. Eles separaram alguns homens chamados de espias para espiar a terra que eles iam tomar, a próxima terra. E esses espias foram para lá. Depois de 40 dias eles voltaram. Eles olharam, viram o que estava acontecendo lá e voltaram. Alguns relataram para Moisés o que viram de uma forma. Calebe e Josué relataram a Moisés o que viram a mesma coisa que o outro viu, que o outro grupo viu, e relataram de outra forma. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte:
Como você enxerga a sua vida? Como você enxerga as circunstâncias da sua vida? E o tema do nosso devocional hoje é: viva por visão e não por vista. Viva por visão e não por vista. Moisés enviou 12 homens, 12 espias, para reconhecer e explorar a terra prometida. 10 homens regressaram com relatório baseado na vista, e 2 regressaram com relatório baseado na visão. Esses 2, conhecidos como Josué e Caleb, foram que tiveram a visão, olharam as circunstâncias pela visão. E os 10 olharam por vista. Entenda uma coisa, queridos. A vista enxerga a realidade e as circunstâncias do momento. A visão enxerga além. A visão vê as promessas de Deus. De repente eu estou falando com pessoas nesta manhã que estão olhando a sua vida pela vista e vai enxergar só problema, vai enxergar só desafios, vai enxergar só dores, vai enxergar só luta, porque isso é o que enxergamos pela vista que temos. A vista enxerga as circunstâncias, a promessa enxerga, a visão enxerga as promessas que Deus tem. Entenda uma coisa: a sua realidade atual não define o seu destino. A sua realidade atual não define você. De repente a sua vista hoje está vendo algumas circunstâncias desfavoráveis. Mas quando você começar a enxergar pela visão que Deus te deu, você vai enxergar além do que você está vivendo. Essa história nos ensina isso. 12 pessoas foram espiar a mesma terra. 12 pessoas viram a mesma coisa. 10 falaram das dificuldades, falaram dos gigantes que encontraram ali, falaram da terra muito fortificada. Mas os outros 2 que viram a mesma coisa disseram: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. É isso que você tem dito para a sua realidade? É isso que você tem dito para aquilo que você está enxergando? É certo que vencerei? Comece a enxergar a sua vida pela perspectiva de Deus. Comece a olhar a sua vida pelo olhar de Cristo. Isso é visão. Isso é visão. Uma coisa é a realidade que você vive, que ela é momentânea e passageira. A outra é o que Deus tem para a sua vida como plano e propósito. Por qual ótica você está enxergando a sua vida? Por vista ou por visão? Por vista ou por visão? Esses 2 homens, conhecidos como Josué e Caleb, ensinam que aquilo que vê é limitado perante as promessas e a palavra de Deus. Josué e Caleb nos dá uma grande lição nessa história. É a visão e não a vista que determina o nosso destino. Eu vou repetir. É a visão e não a vista que determina o nosso destino.
É a visão que determina o nosso destino. Enxergue as promessas. Enxergue o que Deus tem para você. Enxergue os planos de Deus para a sua vida. Ei, eu e você nascemos para dar certo. E vamos dar certo. Pare de focar nas circunstâncias da vida. Olhe além. Olhe para um futuro glorioso que Deus tem para você. A visão, ela vai muito além do que os seus olhos podem enxergar. Os nossos olhos, que são a nossa vista, elas são limitadas. Mude o seu foco. Por isso que Hebreus vai dizer que devemos manter o nosso olhar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ei, olha para o alto. Olha além. Porque a visão é que determina o nosso destino. Quem tem visão vê e vai mais longe. Quem tem visão vê além. Sabe, queridos, nos tempos difíceis da sua vida, onde pode faltar muitas coisas, pode ter escassez de muitas coisas, mas o que não pode faltar é a visão que Deus te deu. Não importa o que você está vivendo, pode estar difícil, pode estar dolorido, mas Deus te deu uma visão. Entenda que Deus te deu uma visão. Deus tem um futuro preparado para você. Deus tem promessas. Sabe por que eu estou afirmando isso? Porque você acordou, você está vivo, foi renovado o fôlego de vida em você. Isso é a maior prova de que os planos de Deus continuam de pé. A maior prova de que Deus está com você, que continua com você, que não desistiu de você, é porque você acordou. Você está hoje comigo aqui de pé, participando desse devocional, dessa live, absorvendo a palavra de Deus no seu coração. Isso é a maior prova de que os planos de Deus estão de pé. A história que Ele começou na sua vida, ela não acabou. Então, ande por essa visão. Enxergue além das circunstâncias. Na sua vida pode faltar tudo. Tudo, menos a visão. Porque a visão fará toda a diferença na nossa vida. Lembra de Abraão? Se você ler a história de Abraão, Deus vira para Abraão e diz: sai da tua parentela, sai da tua família e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Imagina você sair da sua terra natal, sair com a sua família, por um lugar que você não sabe nem para onde vai. Por onde vai? Mas a diferença é que Abraão saiu dali, da terra dos caldeus, com uma visão. Ele andou por essa visão, ele obedeceu essa visão, que nada mais é do que uma ordem de Deus, uma promessa de Deus. Ele disse: sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Abraão saiu com essa visão. Já um homem com uma idade um pouco avançada, uma família, mas ele saiu com essa visão. Ei, não importa o que esteja acontecendo, queridos, Deus é muito maior do que isso, e Ele te deu uma visão. Caminhe sobre essa visão.
Enxergue além, não ande por vista. Não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. Eu vou repetir, não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. Ei, Deus te ama. Deus tem um plano perfeito para você, para mim. Caminhe sobre as promessas de Deus e não sobre as circunstâncias da vida. A palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará, diz o Senhor. As promessas que Deus tem para você jamais passarão. E eu volto a repetir a pergunta do início: como você enxerga a sua vida? Por vista ou por visão? A visão determina o seu destino. A vista paralisa a sua caminhada. Mude a sua forma de olhar para a sua vida. Olhando para esse relato bíblico, eu e você podemos aplicar algumas lições no nosso coração, para que possamos andar pela visão que Deus nos deu. Sabe, queridos, viva por visão e não por vista. Por quê? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, a primeira lição que podemos extrair desse texto bíblico, dessa realidade que aquele grupo, aqueles 12 espias viveram. Mas vamos focar somente nos dois, Josué e Caleb, que viram a mesma coisa que aqueles outros 10, porém decidiram não enxergar pelas vistas que tinham, mas pelas promessas de Deus, que era a visão que eles tinham do Senhor. Primeira coisa que você precisa guardar no seu coração: a vista foca no problema, a visão foca na promessa. Eu vou repetir: a vista foca no problema, a visão foca na promessa. Os 10 espias disseram, presta atenção, os 10 espias disseram em Números capítulo 13, versículo 27 e 28 que lemos: entramos na terra a qual você nos enviou, falando com Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Eles mostraram os frutos, eles colheram os frutos. Mas o povo que lá vive é poderoso. Pronto, já começou a colocar as dificuldades diante de Moisés. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades ali são fortificadas e muito grandes. E também vimos os descendentes de Anáques, que eram gigantes da época. Essa foi a vista dos 10. Caleb e Josué viram a mesma coisa. Porém, em Números capítulo 13, versículo 30, Caleb disse: subamos e tomemos posse da terra. Os 10 focaram no problema. Os 10 focaram na dificuldade. Os 10 olharam aquela realidade ali. Caleb olhou além. Caleb olhou para uma promessa que ele recebeu quando saiu do Egito. E a promessa que ele recebeu quando saiu do Egito é que ele ia conquistar a terra prometida. Que Deus disse: a terra que eu darei e que eu jurei aos seus antepassados. Aquela promessa estava ardendo no coração de Caleb. Caleb viu a mesma coisa que aqueles 10 homens viram. Mas Caleb decidiu focar na promessa e não nos problemas. Decidiu agir por visão
e não por vista. Ei, onde você mantém o foco na sua vida? O que você está enxergando hoje? Só problema? Está na hora de mudar a sua visão, mudar a sua vista para a visão, focar além. Deus tem promessa. E uma das promessas de Deus para a nossa vida é que em Cristo somos mais do que vencedores. Ei, esse problema que você está vivendo vai fazer você mudar de nível, vai fazer você voar mais alto, vai fazer você enxergar a sua vida pela ótica, pela graça e pelo favor de Deus sobre você. Deus não te trouxe aqui à toa. Você chegou até aqui hoje, nesse dia, porque as promessas continuam de pé. Você não morreu na praia. Então não desista, foque nas promessas, porque a vista foca no problema, a visão foca na promessa. Queridos, como tudo na vida, isso é uma decisão. Para onde você vai direcionar o seu olhar é uma decisão pessoal, que só você pode olhar. Entenda uma coisa, quanto mais vento contrário, mais alto você sobe. Tenha visão, ande pela visão. Pare de olhar os problemas. Pare de comentar sobre os problemas. Pare de relatar os problemas. Sabe, queridos, existem pessoas que você chega perto dela, ela só fala para você dos problemas que ela vive. Existem pessoas que você começa a conversar e ela começa a falar daquilo que ela está enxergando, aquela vista. Existem pessoas assim. Porque ela ainda não conseguiu enxergar as promessas de Deus para a vida dela. Ah, queridos, quando essa chave vira na nossa mente, quando essa chave vira no nosso olhar, a vida se torna mais leve, mais fácil. Sabe, queridos, a gente complica tanto o nosso viver. Sabia disso? A gente é o nosso maior inimigo. A gente complica muito. Eu fico imaginando Deus olhando para nós e dizendo: ah, meu filho, minha filha, poderia ser tão mais fácil. Poderia ser tão mais tranquilo se você tirasse o foco das circunstâncias da sua vida e olhasse para mim, diz o Senhor. Olha para mim. Comece a ter a visão daquilo que eu tenho para a sua vida, diz o Senhor. A vista foca no problema. A visão foca na promessa. Guarde isso no seu coração. Segunda coisa, segunda lição que podemos aprender nesse relato bíblico, nessa história verídica, nessa verdade que aconteceu naquela época. A vista paralisa, a visão mobiliza. A vista nos para, a visão nos movimenta. Eu vou repetir. A vista nos para, a visão nos movimenta. Você não está entendendo? Continue caminhando. Você não tem respostas? Continue caminhando.
Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Continue caminhando. Se coloque o tempo todo em movimento. Se coloque o tempo todo em movimento. Números capítulo 13, versículo 32 diz assim: Os 10 espias disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Todos os que vimos são de grande estatura. Agora olha o que Josué e Caleb disseram. Números capítulo 14, agora é o próximo capítulo, versículo 6 em diante diz assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e dará ela a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Olha a diferença, queridos. Os 10 espias, pela vista que estavam tendo, disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Agora o discurso de um homem de visão. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Existe uma promessa. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Perceberam a diferença? Se Moisés tivesse escutado os 10 espias, ele não teria conquistado essa terra, porque essa terra foi conquistada. Eles avançaram, eles foram, eles se colocaram em movimento, não por aquilo que eles estavam enxergando, mas por aquilo que eles estavam crendo. Eles saíram com uma promessa latente no coração do Egito. Eles se colocaram em movimento, porque a vista paralisa, mas a visão ela mobiliza, ela faz acontecer. Tem muita gente que ainda está vivendo o mesmo problema porque não teve a capacidade de enxergar além. Não viva por aquilo que você está vendo, viva por aquilo que você crê. Você crê em Deus? Lembra da história de Lázaro? Lázaro estava morto. Marta e Maria estavam tristes. Mas Jesus chegou. O que a Marta e Maria estavam vendo era um homem morto. Era um homem sepultado. Essa era a vista de Marta e Maria. Mas Jesus chegou. E Marta virou para Jesus e disse: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso era a vista que ela estava tendo. Era a realidade que ela estava vendo. Ela estava vendo seu irmão sepultado há 4 dias. Tanto é que Jesus pede para os discípulos removerem a pedra. Os discípulos removem aquela pedra. E as irmãs dizem para Jesus: Jesus, Senhor, na hora que removeu a pedra, ele já faz 4 dias que ele morreu, cheira mal. Mas Jesus curiosamente responde para elas dizendo o seguinte: ah,
Eu não disse que se creres, verá a glória de Deus. Traduzindo, Jesus está dizendo para ela: ei, para de enxergar o que você está vendo como realidade. A última palavra é a minha. Comece a olhar pela visão. E a visão é: se creres, verá a glória de Deus. O Senhor ora e diz: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Ei, olhe além, porque Jesus chegou na sua vida. Olhe além, porque Jesus está com você. E Ele te diz nessa manhã: se creres, verá a glória de Deus. Não devemos andar por vista. A vista ela é limitada, a vista ela sempre vai olhar a nossa realidade. Mas Deus nesta manhã está dizendo para mim e para você: ei, olhe pela visão que eu te dei. A vista nos limita, a visão nos faz olhar além. Marta e Maria estavam vendo um irmão sepultado. E a visão mostrou um irmão ressurreto. Essa história que lemos dos espias espiando a terra prometida, 10 homens olharam a terra prometida e falaram: tem gigantes, é fortificada, seremos devorados. Mas João e Calebe olharam a mesma terra pela visão que Deus tem, que deu para eles. E eles disseram: subamos e tomemos a terra, porque Deus está conosco. E eu volto a te perguntar: como você enxerga a sua vida? Por vista ou por visão? Entenda, é a visão que determina o seu destino, porque a vista paralisa, a visão mobiliza, ela nos coloca em movimento. Olhe além das circunstâncias. A sua realidade não determina o seu destino, mas a última palavra, ela sempre vem e virá do Criador dos céus e da terra, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mude o seu foco, olhe para o alto, olhe além. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo olhou aquela cruz, que ele seria crucificado, a palavra de Deus diz que ele se alegrou. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo olhou além da cruz. E sabe o que ele enxergou além da cruz? Eu e você. Imagine se Jesus estivesse só pela vista. Ele ia enxergar o sofrimento que ele ia passar, ele ia enxergar os pregos nas suas mãos, ele ia enxergar a coroa de espinho, ele ia enxergar a lança que ia assim cravada na sua lateral. Isso era a vista. Mas Jesus Cristo olhou além da cruz. Ele olhou a realidade pela visão que Deus havia lhe dado. E quando ele olhou além da cruz, ele enxergou você e ele me enxergou. Por isso ele foi até o fim. Ei, pare de ver as circunstâncias. Olhe para as promessas. Olhe para a visão que Deus já te deu. Então, querido, se coloque em movimento e caminhe sobre a visão que Deus te deu. Amém? Vocês estão comigo? Terceira lição que podemos aprender com essa passagem bíblica que lemos, com Josué e Calebe. A vista te enche de medo, a visão te enche de coragem. A vista te enche de medo, a visão te enche de coragem. É interessante que Jesus Cristo diz assim: no mundo
passais por aflição. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra ânimo no original, no grego, significa coragem, visão. Não olhe para as aflições, olhe pela vitória que eu já tive sobre elas. Resumindo, foi isso que Jesus Cristo disse: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, esse mundo que vivemos, que é totalmente contrário aos valores e princípios do reino de Deus, já foi vencido. Sabe o que é você entrar numa luta que já foi vencida? Então toda luta que você travar, trave pela visão que Deus te deu. E a visão que Deus te deu é que em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você é mais do que vencedora. Então, se você manter a vista, você vai se encher de medo. Se você manter a vista, você vai se encher de pavor. Mas se você manter a sua visão naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te prometeu, você vai ser um homem e uma mulher cheio de coragem. Isso significa: tenha bom ânimo, tenha coragem, não pare. Ei, não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que acreditamos. A fé é a visão que temos, as promessas é a visão que temos. Um Deus que nos ama profundamente, completamente, é a visão que temos. Existe uma palavra liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ande por essa visão. Deus está com você. Ele não disse alguns dias, ele não disse de vez em quando, não. Ele disse todos os dias. Nos melhores momentos da sua vida eu estarei contigo. Nos piores momentos da sua vida eu estarei contigo. Queridos, não tem um segundo, um milésimo de segundo sequer que Deus esteja distante de você. Ele está aí agora. Amém? Ele está aqui agora. Está aqui. Ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Hoje estamos com 20 pessoas online. Já passamos de 2, né? Isso é uma visão, isso é uma promessa. Em Números capítulo 13, versículo 32, diz assim: os 10 espias disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos ali são de grande estatura. Olha o medo. A vista causou medo neles, nesses 10 espias. Eles enxergaram os gigantes. Eles enxergaram a terra fortificada. E o pavor chegou, o medo chegou. Mas Josué e Caleb, que jamais olharam a mesma situação pela vista, mas olharam pela visão que tinham, eles disseram: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. É excelente. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha a coragem desses 2 homens, porque eles estavam focados na visão que eles receberam de Deus. Quando eles saíram do Egito, eles tinham uma promessa de conquistar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Essa era a visão latente no coração deles. E isso os encheram de coragem. Ei, quando você estiver passando uma dificuldade, quando você estiver passando um problema, olhe para as promessas que Deus já te fez. Olhe para as promessas que Deus já te entregou. Existe uma visão sobre a sua vida. Como eu falei, você acordou hoje porque os planos de Deus continuam de pé, senão você não teria acordado.
Você acordou hoje porque os planos de Deus é uma realidade na sua vida, como é na minha vida. Não deixem que as circunstâncias, os sentimentos, a realidade que de repente você hoje está vivendo, faça você se cegar, ficar cego pela visão que Deus já te deu. Não tenha medo. Avance. Josué e Caleb nos ensinam que nenhuma circunstância pode mudar a visão que Deus nos deu. Nenhuma circunstância pode mudar a visão que Deus nos deu. Então continue firme. Entenda que a vista ela enche de medo, mas a visão ela nos enche de coragem. Amém? Coragem é o caminho para quem decidiu enfrentar as circunstâncias da vida pela visão que Deus lhe deu. Eu vou repetir. Coragem é o caminho para quem decidiu enfrentar as circunstâncias da vida através da visão que Deus te deu. Porque a visão, ela te enche de coragem. Amém? Quarta e última lição que aprendemos com esse relato bíblico, com a vida de Josué e Caleb. A vista, ela olha para o presente. A visão olha para o futuro. Eu vou repetir. A vista, ela olha para o presente. A visão, ela olha para o futuro. Números capítulo 13, versículo 31 diz assim: os 10 espias disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Caleb disse, em Números 13, versículo 30, subamos e tomemos posse da terra. Viver por visão nos fará conquistar o futuro que Deus já preparou para nós. Eu vou repetir. Viver por visão nos fará conquistar o futuro que Deus preparou para nós. Grandes coisas Deus tem para mim e para você. Já comece a ter a visão de cada uma delas. Os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Mas para enxergar isso, você precisa andar pela visão que Deus te deu. Subamos e tomemos posse da terra. E eu vou voltar a fazer a primeira pergunta que eu fiz no início do devocional, para a gente já caminhar para a oração. Como você tem enxergado a sua vida? Por vista ou por visão? Se até aqui você tem enxergado a sua vida pelas vistas, comece a partir de hoje a enxergar pela visão que Deus já te deu. Porque a visão vai te levar além. A visão vai te fazer andar acima dos problemas. A visão vai te fazer vencer, por causa da coragem, todas as dificuldades e demandas da sua vida em Deus. Porque é Deus que prometeu, é Deus que é fiel, é Deus que mantém a nossa visão. Existe uma escolha: ou viver por aquilo que você vê, ou viver por aquilo que você acredita. Então nunca esqueça, a vista foca no problema, a visão foca na promessa. A vista te paralisa, a visão te movimenta. A vista te enche de medo, a visão te enche de coragem. A vista
faz você olhar para o presente. A visão faz você olhar para o futuro. A escolha é sua. Como você quer enxergar a sua vida? Isso fará toda a diferença. Como eu já disse aqui algumas vezes, todos nós temos problemas. Todos. Não tem uma pessoa no mundo que não tenha problema. A diferença está como reagimos. Como reagimos a cada um deles. Reaja pela visão que Deus te deu. Reaja pelas promessas que Deus te deu. Enxergue além. E você será um grande homem, uma grande mulher, vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana. Viva por visão e não por vista. Viva por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. A realidade não te define. A realidade não determina o seu destino, mas as promessas de Deus e quem é você em Cristo, um filho amado, uma filha amada, isso sim determinará o seu destino. Então comece a caminhar, comece a viver por visão e não por vista. Amém? Deus te ama profundamente. O que Deus mais quer é andar contigo todos os dias, através de um relacionamento íntimo e profundo, te dando cada dia visões daquilo que Ele tem para te dar. As promessas de Deus continuam de pé e você viverá todas elas pela visão que Deus te deu. Olhe além. Olhe além. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar, crendo que Deus está conosco, crendo que Deus é fiel. Queridos, temos um novo dia para ser vivido hoje. O dia só está começando, são 6h53 da manhã. E esse é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. Como diz a palavra de Deus, esse é o dia que o Senhor fez. E nele devemos nos alegrar. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. E comece a enxergar além. Além daquilo que você de repente está vivendo hoje. Grandes coisas Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Deus é perfeito. Amém, queridos? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, continuamos diante da Tua presença maravilhosa. Presença essa que nos reanima, nos conforta, nos consola, nos corrige, nos chama atenção. Uma presença gloriosa e real. Como é bom, Senhor, acordar e saber que existe um Deus vivo, fiel, que nos coloca todos os dias de pé para vivermos as promessas, vivermos aquilo para qual o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, nesta manhã o nosso coração se enche de alegria pelo fato de estarmos aqui diante de Ti, aprendendo mais da Tua palavra, sendo alimentado por ela. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que esta palavra que foi dita aqui hoje através do Senhor seja um alimento sólido para cada um de nós. Que esta palavra hoje possa ecoar durante este dia, nos reafirmando que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra hoje que nos ensinou que devemos tirar o foco da realidade que de repente é uma realidade doída,
triste, angustiante, sem respostas, mas que os nossos olhos estejam focados, não por aquilo que estamos vendo, pela vista que temos, mas pela visão que o Senhor nos deu. Que possamos cada vez mais olhar para o alto, cada vez mais olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e continuar a jornada da nossa vida na certeza de que Deus está trabalhando em cada um de nós. Por isso, Pai, obrigado pela Tua palavra. Que possamos a partir de hoje tirar o foco da nossa realidade, seja ela qual for, e começar a enxergar as Tuas promessas, começar a enxergar a visão que o Senhor um dia nos deu e que por algum motivo começou a se perder, mas que hoje o Senhor vem nos trazer de volta essa visão de que o Senhor está conosco, de que o que o Senhor tem para nós é infinitamente mais daquilo que estamos vivendo. Que possamos enxergar além dos nossos medos, além das nossas preocupações, além das nossas dores e sofrimentos, e contemplar a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor e principalmente a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara, profunda, objetiva, de que existe algo além daquilo que vivemos. Existe um futuro preparado para cada um de nós, um futuro cheio de graça, das bênçãos, das realizações e conquistas no Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que essas questões da nossa vida, essas lutas, vão se transformar em testemunho dizendo que só podia ter sido o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Uma palavra dessa nos traz de volta para o trilho da vida, nos traz de volta para o caminho correto e nos enche de coragem, de ânimo, de fé, para continuarmos mais um dia na Tua presença, vivendo no centro da Tua vontade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Senhor, estenda a Tua boa mão e os abençoa, Pai. Que as escamas dos olhos venham a cair e que eles possam ter a visão do céu, a visão de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E que eles comecem a enxergar as promessas sendo realizadas, uma a uma, na vida deles, da casa e da família. Pai, os abençoa. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles sejam extremamente abençoados e cheios da Tua presença. Lança fora, Pai, todo medo, toda preocupação, toda incredulidade, todo complexo de inferioridade, todo sentimento contrário, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, e que eles venham experimentar, que eles venham viver a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que eles possam começar a viver aquilo que eles ainda não viveram no Senhor. Que eles possam começar a experimentar aquilo que eles ainda não experimentaram no Senhor, através da visão que eles têm, dada pelo Senhor. Que eles possam tirar o foco das circunstâncias e começar a enxergar um futuro glorioso, cheio da graça, das promessas do Senhor para a vida deles. Pai, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que eles sejam extremamente visitados pelo Senhor nesta manhã, e o que o Senhor possa realizar todas as promessas através da visão que o Senhor deu para cada um deles. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está online comigo agora. Que o Senhor venha os abençoar grandemente. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Pai, abençoa. Abençoa. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam sentir a mesma presença que estamos sentindo aqui. A presença gloriosa do Senhor. E que eles sejam impactados, transformados, restaurados por esta palavra. E que eles possam não mais viver por vista, e sim pela visão que o Senhor deu. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro, Senhor, por aquele povo sofrido de Israel.
O Senhor sabe de todas as coisas. Nada foge do teu controle. Por isso, Pai, consola aqueles que perderam seus entes queridos. Protege aquela nação, guarda aquela nação, livra de todo mal. Senhor, que a tua graça, o teu favor esteja sobre Israel e que eles possam ver coisas sobrenaturais acontecendo naquele lugar. Deus, aquela cidade é tua. Aquela cidade é tua, aquele povo é teu. Por isso, Pai, os guarda, os proteja. Livra, Senhor, de toda cilada, livra de todo mal, e que eles possam começar a contemplar a visão da vitória, a visão de um futuro glorioso que o Senhor tem para aquela nação, aquele povo separado pelo Senhor. Pai, protege, guarda e livra cada um deles, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, e que o Senhor venha continuar conosco, nos fazendo viver no centro da tua vontade. E ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E que possamos viver por aquilo que acreditamos, pela visão que o Senhor nos deu. E que possamos viver um dia extraordinário na tua presença. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra rema de vida para o coração de vocês. Pare de enxergar as circunstâncias e comece a focar nas promessas de Deus. Não viva pela vista, mas viva pela visão. Amém, queridos?